Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu parto, tá? A Laine já nasceu, tá? Já preencheu aqui o bercinho. Então eu vou contar pra vocês. Eu tô com uma ferida aqui, gente, a minha imunidade abaixou, né? Aí apareceu essa ferida aqui 3 dias depois que eu ganhei ela. Então minha imunidade abaixou. Mas ignorem, hoje eu vou falar pra vocês sobre como que foi o parto, né? Eu gravei o diário de gravidez de 37 e 38 semanas. E quando eu entrei na 39 semanas, né? Foi numa quinta-feira, eu tive consulta com o médico, né? Aqui no postinho. E tava tudo bem, né? A pressão até que tava boa. E eu insisti de novo para ele marcar cesárea para mim e ele não quis. Disse que o hospital não aceita, mas é para mim tá insistindo, né? Mediu, escutou o coraçãozinho do bebê, né? Aquele aparelho para escutar o coração do bebê. E ele falou que é o aparelho que tava com problema, porque tava muito baixo, que alguém deve ter derrubado, tava com problema, mas que tá tudo bem com a bebê. Aí ele pediu um cardiotoco, disse que era rotina, só que eu nunca fiz rotina de cardiotoco. Dos meus outros 2 meninos, eu nunca fiz. Então, pra mim não era rotina, né? Mas ele falou que era pra fazer de rotina, pra fazer no dia seguinte, no outro hospital. Aí tá, eu já tava planejando na cabeça, assim, né? De fazer essa cardiotoco e pensar em alguma coisa pra já ficar pra internar. Quando foi no dia seguinte, eu tava de 39 semanas e 1 dia, né? Eu fui cedo lá no hospital para fazer a cardiotoco e falei que estava com cólica. Que isso eu não tava, tá, gente? Eu tinha até inventado que era pra ficar. Se eu tivesse falado que eu tava com contração, poderia ser que eles queriam fazer parto normal em mim, né? Então, eu falei que tava com uma cólica. E uma coisa que é verdade, acabei mentindo numa parte, mas falei verdade na outra, né? Que eu tava sentindo, assim, muita fraqueza. Às vezes me dava enjoo, de repente. E eu acho que a pressão tava alta. Quando eu cheguei lá, minha pressão tava alta mesmo. Aí eu fiz cardiotoco, né? Fez o exame de toque em mim pra ver se eu tinha dilatado alguma coisa, se eu tava dilatando. E eu tava com 2 dedos, né? Aí eu fiz exame e ela pediu pra me esperar umas 2 horas pra andar bastante e pra depois voltar pra fazer o outro exame de toque, pra ver se tinha dilatado alguma coisa. Se tivesse dilatado, eu ficaria pra fazer parto normal. Se não tivesse dilatado, eu voltaria pra casa. Aí eu falei que eu queria fazer o parto cesárea porque eu estou com os papéis de laqueadura já. E ela falou, a médica lá, disse que a mãe não escolhe tipo de parto, que ela no hospital que vê, né, o tipo de parto que é o melhor para a mãe. E eu tinha diabetes gestacional, eu só fiquei sabendo nesse dia, né? Eu não fiz aquele exame lá daquele suco. Eu não fiz, aquele suco bem doce. Então, eu não sei, assim, eu sabia que eu tinha diabetes, mas foi antes da gravidez, né? Aí depois eu nem ligava mais quando fiquei grávida, então, assim, eu desconfiava, mas eu não tinha certeza, né, que eu teria na gravidez. Ela falou, você tá com diabetes gestacional, mas você não tem indicação para fazer cesárea. Aí pronto. Mandei mensagem pra minha prima, pro meu marido, meu marido ficou lá de fora, que não pôde subir comigo. E falei com a minha prima entende melhor, né, sobre essas coisas. E ela conseguiu falar com a assistente social, da onde ela trabalha, do hospital que ela trabalha. Essa assistente social disse que conhecia a assistente social do hospital que eu tava, o Hospital Nardim. E que ela ia ligar para falar a situação, que eu precisava fazer parto cesárea, né, para fazer a laqueadura. E o meu marido também tentou conversar com eles.
Só que quem atendeu meu marido foi a ouvidoria do hospital. Aí, assim, entraram numa salinha e meu marido e mais 2 rapazes para conversar. E falaram que ia ligar pro médica para explicar, para tentar, né, dar uma chance. Mas aí quando eu voltei lá para passar com a médica, depois de umas 3 horas que eu fiquei esperando a resposta do pessoal da ouvidoria, da assistente social, aí eu voltei com a médica para ver se eu tinha dilatado. Aí eu comentei com ela, né, que a gente estava tentando falar com a assistente social para tentar fazer o parto cesárea. Ela falou tudo bem, que ia passar tudo pro chefe dela e depois a gente fica aguardando a resposta. E eu tinha dilatado, não tinha dilatado nada ainda, tava com os 2 dedos ainda, então eu voltei para casa. Pediu para voltar, esperar a resposta do lado de fora do hospital, e a gente não teve resposta nem assim que a gente queria, né? A gente conversou com o rapaz e nada resolvido, então a gente voltou para casa. Ele falou que era para me fazer qualquer coisa, era pra me fazer o parto normal e depois de alguns meses para me voltar para fazer a laqueadura, mas eu não queria. Não queria abrir a barriga de novo só para fazer laqueadura, né, gente? Porque é o processo de cesárea, né? É o resguardo de cesárea. Então, para que passar por uma cirurgia depois do parto normal? Aí, voltamos para casa. A gente estava muito cansado desde cedo, a gente estava no hospital, todo mundo cansado, com dor de cabeça. E eu já tinha comido alguma coisa, porque antes eu estava em jejum. Já tinha dado 6 horas, 7 horas que eu estava em jejum. Então a gente tinha comido e chegamos em casa e foi descansar. Aí o telefone tocou, né? Tocou várias vezes, meu marido desligando, né? A gente pensava que era a cobrança de alguma outra coisa. E aí eu falei, atende, vai que é alguma coisa do hospital. E aí ele atendeu e era. Aí o rapaz falando pra voltar que a médica tinha pedido pra fazer ultrassom. Só que pra mim, essa médica não pediu nada de ultrassom, né? Aí ele falou pra gente voltar lá pra ver como que tá a bebê. E dependendo, né, podia estar fazendo parto cesárea. Aí eu já tava quase desistindo, eu não vou não, porque com ela tá tudo bem, eu sei que tá tudo bem com ela. E eu quase não ia, né, mas meu marido falou, vamos, né, vamos ver o que vai dar. Eu já tava cansada, não tinha dormido ainda, não tinha cochilado nada, então não tava querendo ir. Aí nós fomos, né, eu fiz a ultrassom. Não sei se era enfermeira, se era uma outra médica, disse que tava me esperando desde as 2 horas da tarde. Eu tinha saído lá do hospital, era 1h30, mais ou menos. E quando foi umas 3 horas, 3h30, eu voltei pro hospital. Ela disse que tava me esperando desde esse horário e me chamando. Então aí eu fiz a ultrassom lá, cheguei lá, já fui fazendo a ultrassom bem rapidinho. E tava tudo bem com ela. Deu 47 centímetros na ultrassom e 3,7 kg, né? Aí eu passei com a mesma médica de manhã. Ela olhou meu ultrassom e depois falou assim: eu vou internar você agora, porque você tá com diabetes gestacional, sendo que isso que ela já sabia, né? E disse que minha bebê tava muito grande, 3,7 kg. Tá, aí foi tudo muito bem rápido, gente. Aí logo levou as papeladas para outros médicos, para outro lugar, para fazer a cesárea, né? E lá foi tudo rápido, já me chamou para tomar um banho, né? Pediu para tomar um banho, lava bem a área que ia fazer o corte e já me deu o medicamento. Foi tudo muito rápido, gente. Aí logo fui para fazer a cesárea. Meu marido assistiu o parto, né? Ele ganhou um presentão, né? Porque foi bem no dia do aniversário dele. Então, ele ganhou um presentão. E ele assistiu o parto. Aí a médica, antes a médica tinha perguntado, que horas que você comeu? Eu falei, se tivesse sido antes eu tava em jejum, mas como você mandou embora, eu acabei comendo
E eu falei o horário era mais ou menos 1h40, que eu tinha comido já. Aí ela falou que ia ver com o anestesista e dependendo já ia fazer o parto agora, né, naquele exato momento ou à noite. Eu já tava pensando que seria à noite. Eu mandei mensagem logo pro meu marido falando que já ia ficar internada hoje. E eu não sabia ainda se seria agora, naquele horário, ou seria à noite. Pra mim, eu achei que seria à noite porque eu tinha comido na parte da tarde. E logo foi me levar para fazer a cesárea. Foi muito bem rápido. Lá na mesa lá de cirurgia, a anestesia pegou muito bem, né? Pegou muito bem em mim. E eu senti eles empurrando aqui em cima. Ela tava muito aqui em cima. Então eu senti os médicos empurrar assim, que chega doía. Faltava ar em mim, né? Ficar um pouco sem ar, porque era muita força que eles faziam para ela abaixar, para tirar ela, né? Pra ela abaixar, porque ela tava muito para cima. Mas aí a anestesista falou quando ela nasceu, né? Só que eu não pude ver no mesmo momento, né? Pediu para esperar, que ia levar para outra salinha. Lá meu marido viu ela, né? Pesou ela direitinho, meu marido tirou as primeiras fotinhas com ela. Eu não tinha visto ela ainda, então, e enquanto isso eu tava lá na mesa de cirurgia lá e já fazendo a laqueadura. Eu ainda fiquei bastante tempo lá, fiquei acho que mais ou menos 1 hora ainda, né, deles operando, né, então demorou bastante, aí só depois que levou ela pra me ver. Eu nem sabia que meu marido já tinha tirado foto com ela, já tinha visto ela e tudo. A anestesista falou que tava numa salinha aqui do lado. Eu escutei um pouquinho de choro dela, ela não chorou muito na hora. E ela nasceu com 51 centímetros, é o que tava na pulseirinha, né? 51 centímetros, nasceu maior do que o que mostrou na ultrassom. E um pouquinho mais magrinha, deu 3,678 kg, pouquinha coisa, né? Porque o médico na ultrassom deu 3,7 kg, então nasceu com umas graminhas a menos. E a anestesista falou, nossa, é muito grande mesmo. E nasceu, foi tudo bem, graças a Deus. Depois eu fiquei numa salinha, fiquei esperando a anestesia passar, eu tremia toda, né? As enfermeiras pensavam que eu tava com frio, pediu uma coberta, me cobriu, mas não era frio que eu tava sentindo. A própria anestesista falou que eu ia tremer porque era a morfina que tinha colocado também na anestesia, porque precisava. Então, era o sintoma da anestesia, né? E demorei umas 3 horas para passar toda toda a anestesia, de começar a sentir as pernas e tudo. E tinha colocado a bebê lá na incubadora, bem no cantinho lá da mesma sala que eu tava. Só conseguia ver a cabecinha dela, não dava pra ver o corpinho dela, nada, só via o cabelinho dela pretinho. Aí depois me colocou na sala, né? Meu marido também entrou comigo depois. E eu fiquei com ela o tempo todo, voltei para casa com ela sem nenhuma intercorrência, graças a Deus. Gente, estava tudo bem. Eu só estava sentindo bastante dor do lado direito, um pouquinho para baixo do umbigo e só do lado direito, gente. Eu não senti no lado esquerdo, só no lado direito mesmo. Só era difícil de levantar, sentar, deitar, mas tudo bem, né? E o primeiro banho, a enfermeira me ajudou a levantar e me ajudou a tomar banho. Quer dizer, ela só me ajudou a me trocar, né? E acho que nem precisava. E do meu outro parto cesárea, foi do meu primeiro menino, eu tomei banho sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém, nem pra se trocar, pra nada. E dessa vez, alguém me ajudou. E a amamentação, eu queria dar, assim que me deram ela, eu perguntei, né, se podia dar de mamar, porque fazia muito tempo que eu não mamava. A enfermeira falou que eles nascem com um pouco de estoque, né?
Então, ela ia ver os exames dela pra ver se eu podia dar de mamar. E eu comecei a dar de mamar. Mesmo ela falando isso, porque eu acho que não tinha nada a ver, não é desnecessário, né? Ficar esperando o resultado de exame. E eu dei de mamar, a enfermeira falou, ó, espera o resultado do exame. Aí eu parei, esperei o resultado do exame, até que demorou, pra voltar, pra me falar se eu podia dar de mamar ou não. Aí deu um copinho assim com fórmula, um copinho pequeno com fórmula pra ela, né? Eu disse que não era pra me dar de mamar agora, porque se eu tivesse com algum problema de saúde, podia estar passando pra ela. E depois, quando eu comecei a dar de mamar mesmo, eu falei, ó, saiu o resultado do exame quando ela apareceu lá. Ela falou, sim, saiu o resultado do exame, você pode dar de mamar. Então, eu comecei a dar de mamar pra ela, né? E tava intercalando com a fórmula, porque com a fórmula ela dormiu bem. E só com o peito, no dia seguinte, ela me deu o trabalho. Ela não queria dormir. Me deu muito trabalho à noite. E só queria mamar, só queria o peito. E eu ainda não tinha leite, só tinha o colostro. Então, o peito já estava bem machucado. Ela só queria o peito direto. Então, eu já estava me sentindo cansada. Aí, eu comecei a dar um pouquinho de fórmula intercalando com o peito. E quando cheguei em casa, foi só o peito, gente. E agora tem até bastante. Eu tenho até que ficar tirando um pouquinho com a bombinha, porque é até muito pra ela. Ela não consegue mamar tudo. E quando tá muito cheio também, ela não consegue pegar o bico do peito. E depois de 48 horas, né, eu já estava de alta. Só que com as papeladas lá, com as enfermeiras lá, tinha mais um exame pra Laine fazer. Então, ele esperou um pouquinho a mais. Quando foi 8 horas da noite, eu tava de alta desde as 1 hora da tarde, meio-dia, eu acho que até antes, né? Então, pediu pra esperar as 48 horas, ela nasceu às 6h02 da noite. Então, saí de lá do hospital às 8 horas. E o hospital já tava fechado, né? Pediu permissão pra outra pessoa lá pra poder abrir, pra gente poder ir embora. Então, eu ganhei ela na sexta-feira, 17 de novembro. E quando foi no domingo, no dia 19, tivemos alta e estamos em casa, né? Quando foi na segunda-feira, tivemos que voltar pro hospital lá para fazer o exame da vacina, né? A BCG, porque não tinha dado. Fiquei com raiva, né? Porque ter que ir voltar lá pro hospital, né? Foi muito ruim, né? Subir a escada, descer a escada. Quando foi à tarde, quando eu cheguei, eu estava com dor. Então, eu tive que tomar remédio, tomei o banho para lavar. E na mesma noite que eu cheguei em casa, minha prima veio me ver. E veio ver a bebê. E ela falou que contaram para ela que a bebê já estava em sofrimento fetal. E assim que nasceu, meu marido disse que assim que nasceu ela fez cocô. E os médicos falou, mais um pouquinho que tivesse demorado, ela teria feito cocô na minha barriga. Então, poderia ter dado complicação. Então, eu acho assim, foi no momento certo. E quando eu cheguei em casa, pessoal, foi muita alegria, foi muito gostoso. As crianças estavam ansiosas para conhecer a irmãzinha, viu, pegou ela. Então, foi aquela alegria toda, todos receberam ela muito bem. Então, eu vou mostrar um pouquinho ela para vocês. E olha, gente, já preencheu o berço, tava tão vazio. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber de mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim, deixa o like pra mim também.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui qual é o próximo vídeo que vocês querem. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.